Olá a todos, hoje eu vou falar sobre muda francesa e é um problema que ocorre em vários criadores em todo o mundo, tá? Comigo também já ocorreu, ocorre ainda, de vez em quando aparece uma ou outra gaiola com o problema da muda francesa. E por que eu vou falar sobre isso? Porque recebo muitas perguntas sobre o problema da muda francesa e eu vejo que tem algumas diferenças a serem feitas com relação à ocorrência da muda francesa, à ocorrência de estresse e à ocorrência de algum fator genético. Existem três coisas aí que às vezes o criador está achando que ele tem muda francesa e não tem. E às vezes ele está achando que não tem muda francesa e tem. Bom, vamos lá, direto ao ponto, e eu gosto de ser direto. Como que eu vou tentar mostrar isso de uma forma mais simplista, né? Primeiro, para quem quiser, na internet já tem vários artigos e vídeos falando sobre os efeitos da muda francesa, mas cada criador fala de uma forma. Eu vou tentar mostrar aqui de uma forma mais prática e simplista para o criador entender. O importante é o criador ter o conhecimento. Com o conhecimento, o criador consegue chegar aonde ele precisa. Então, eu vou dar alguns pontos básicos aqui do que é essa muda francesa, diferenciar de outros pontos, para o criador tentar enxergar esse universo de uma forma mais adequada. Vamos lá. O que é muda francesa? A muda francesa, ela ocorre por o acometimento de um vírus. E qual é esse vírus? É um poliomavírus. Quando o filhote já está acima de 2 semanas no ninho, que você consegue já ver ele empenando, consegue ver a cor dele, e ele está acometido com o vírus da muda francesa, ele perde as penas no ninho de um dia para o outro. Quando você abre a tampa do ninho, olha lá, tá aquele tanto de pena para tudo quanto é lado. Então, tem criador que acha que é a mãe que está arrancando, que o pai está batendo e tal. Não, isso é a muda francesa. Você pega o filhote, ele fica asinha. O que é o asinha? Ele fica sem as penas longas das asas, que são as rêmides, sem as penas longas da cauda, que são as retrizes. Ele perde isso. E o que faz isso acontecer? Primeira coisa, o filhote, quando ele nasce, até 2 semanas de vida, ele tem uma imunidade mais alta. Depois de 2 semanas, a imunidade dele começa a cair. E é aí que, se ele for acometido com o vírus da muda francesa, ele perde as penas, porque o vírus, quando ele entra na corrente sanguínea, ele atinge os órgãos e atinge também o folículo da pena. Quando você pega um filhote no ninho que ele está acometido com o problema da muda francesa, as penas ficam soltas, elas ficam quebradiças. Se você pegar na pena assim, ela sai na sua mão, você não precisa nem puxar, ela sai na mão. Ela está toda solta, ela vai cair ali uma hora ou outra. E às vezes não ocorre só em rêmide e retriz, não. Ocorre também nas penas que cobrem o corpo, tá? Nas tetrizes, até a plumagem. A muda francesa, quando ela acomete nas aves, e ela pode apresentar até na fase adulta, mas é fácil de você detectar quando ocorre nos filhotes, porque aí você abre o ninho e está aquele tanto de pena lá. A muda francesa, esse poliomavírus, ocorre nos periquitos. Nos psitacídeos, eles têm outro tipo de problema também. Às vezes você olha um psitacídeo totalmente pelado. Só que nos psitacídeos é chamado de problema do bico e das penas. Já é outro tipo. Mas os periquitos também ficam pelados. Por quê? Porque a muda francesa ela tem níveis, né, de contágio. Ela pode se apresentar na forma aguda, na forma crônica e pode ser assintomático. Na forma aguda, quando ela atinge de forma drástica o pássaro, o filhote, ele perde as penas todas, ele fica totalmente pelado ou quase pelado. Você olha o periquito, ele fica até no puleiro, mas não fica sem pena, sem nada. A forma crônica, ele adquire o vírus da muda francesa, ele perde as rêmides, as retrizes, às vezes perde um pouco da plumagem do corpo e convive com aquilo o resto da vida. Já o assintomático, ele tem o vírus da muda francesa, mas não se manifesta, ele convive com aquilo naturalmente, porque às vezes ele está com a imunidade mais alta. Uma analogia que eu faço
nos dias de hoje, né, dias de pandemia, eu assemelho um pouco o vírus da muda francesa ao Covid. Por quê? Porque o Covid também é um vírus e a gente ainda não tem um tratamento eficaz, né, contra o Covid. E por que eu faço essa analogia? Porque cada pessoa que pega o Covid, ele se mostra de uma forma diferente. Tem pessoas que são assintomáticas, nem sente a presença do vírus e ela está contaminada. Tem pessoas que sentem um pouco, tem pessoas que são até hospitalizadas. Porque o Covid, ele é um vírus inflamatório, ele é uma doença inflamatória. Ela inflama seu corpo inteiro. E de hora que entra na corrente sanguínea, seus órgãos, todos podem ter problema. Então tem gente que já pegou Covid, teve problema de visão, outro teve problema no rim, outro teve problema no pâncreas, outro não teve nada. Cada pessoa sente uma dor diferente, um sintoma diferente, se manifesta diferente. Então, eu assemelho o Covid, essa questão do assintomático, ou aquela pessoa que sente muito, aos efeitos da muda francesa nos periquitos. Tem periquito com imunidade alta que tem o vírus da muda francesa e ele não se manifesta. Às vezes, já aconteceu também do periquito com 2, 3 anos de idade ser acometido de um outro problema e na hora que ele estressa, que a imunidade dele cai, ele começa a perder as penas e fica asinha como se fosse muda francesa, porque é muda francesa. A muda francesa, como que é feito esse contágio? Tá? É muito complicado. Todo contágio da muda francesa, ele é feito pelas fezes e pelo pó da pena. Espalha no criatório inteiro. Quando você abre o ninho e você vê que já tem filhote ali perdendo rêmite, perdendo retriz com o problema da muda francesa, o seu criatório inteiro já está com problema. Porque quando você chega a ver, pelo pó da pena já foi espalhado isso no plantel inteiro. E não é só no plantel não, às vezes se você leva a ave para outro lugar, ela pode pegar isso de outra ave que também está em outro local, porque passa pelo pó da pena, inala, entra na corrente sanguínea, vai para os órgãos, vai para o folículo da pena, começa a apresentar o problema. Agora, se a ave tiver imunidade alta, ela pode até ter o vírus, mas ela vai conviver com aquilo naturalmente, assim como as demais. Então, todo o plantel do mundo tem esse problema da muda francesa, que em inglês é French Mouth. Para quem quiser fazer busca na internet, pode procurar em inglês também, French Mouth, que é muda francesa. Procure isso, vai ter artigos, só traduzir, vai ter uma explicação bem razoável, né, de cada criador, mostrando a sua experiência sobre essa doença. Eu já conversei com um criador de todo o mundo. E já conversei também com um criador que viaja o mundo. Criador americano, criador europeu. E todos me relataram que em todos os plantéis tem muda francesa. No mundo inteiro tem. Ah, mas eu assisti um vídeo no YouTube, eu não vejo isso. É lógico, você acha que vai filmar? Pega no dia da filmagem, separa as aves que tem problema, coloca num quarto e filma o criatório lindo, maravilhoso. Mas tem o problema. O problema está ali. Tá? E eu já vi também criatórios de criador de nome europeu, que de repente quando passa na voadeira assim, você vê lá o periquito faltando pena, cheio de problema. E eles já viram a câmera para o outro lado, já nem filmam. Mas se você observar, você vê. Certo? Então todo criatório do mundo tem o problema da muda francesa. Agora vamos lá. O periquito, às vezes ele sai do ninho e ele sai perfeito, completo. Pena longa, cauda, asa, tudo. E ele fica correndo atrás do pai, querendo se alimentar, pedindo comida. Esse estresse, como a imunidade dele já está mais baixa, porque é próprio dos filhotes cair a imunidade, esse estresse de querer se alimentar e não se alimentar faz perder as penas também das asas e da cauda. E aí o criador acha que ele está com muda francesa, ele não está. Uma coisa é perder pena por estresse.
A outra é perder por problema de muda francesa. Quando o periquito está com muda francesa, você pega ele na mão, a pena sai na sua mão quebradiça. Ela sai do folículo da pena solta. Se você olhar a asa, as penas ficam caídas. Da cauda, caída. Quando é por estresse, a pena sai inteira. Inteira. E dentro de um mês, o periquito fica completo novamente. Porque é estresse. Não é problema de muda francesa. Outra coisa. Existe também a questão da genética. Hereditariedade. O criador tem que ver se o pai tem um problema, vamos supor, ausência de cauda. A mãe tem um problema de ausência de cauda. Um ou outro filhote vai ter esse problema de ausência de cauda. Aí já não é muda francesa. Ah, meu filhote só tem as asas, não cresce a cauda, é muda francesa. Não é muda francesa. Tá? Ah, é uma muda francesa leve. Não, não é muda francesa. Isso aí já é um problema genético. Se você ficar casalando a ave que não tem cauda com outro que não tem cauda, com outro que não tem cauda, você vai fixar essa característica de ausência de cauda. A mesma coisa é a ave, às vezes, que tem as asas perfeitas de um lado, do outro lado já tem a asa curta. Você vai, um ou outro filhote já nasce com asa curta. Isso não é muda francesa. Tá? A muda francesa, o periquito fica asinha, a gente chama de asinha. Ele é pequenininho, né? Tem as asas curtas e a cauda não existe. E ele não consegue completar isso. Começa a nascer, mas parece que elas atrofiam, não nasce. E fica naquilo ali. Então é uma muda que ela não cessa. Ele fica naquele estágio ali. E isso é muda francesa. E são chamados de periquitos corredores, os runners, porque eles correm muito, né? E quando você pega eles na mão, eles ficam até agressivos, bica forte, grita bastante, né? Mas é normal deles. E o que o criador faz quando ele tem problema de muda francesa? O que eu faço? Qual que é o tratamento? Tratamento não tem. Não existe tratamento. Existem meios de você minimizar os efeitos. Eu vou falar daqui a pouco. Quando você vê num ninho que tem problema de muda francesa, seu plantel inteiro já tem o problema. Tá? Na grande maioria dos periquitos já está com problema. E eles vão conviver com isso naturalmente. O ideal é tirar todas as aves de reprodução, colocar tudo em voadeira, esterilizar o criatório inteiro, limpa tudo, lava tudo. Do mesmo jeito que a gente limpa a mão com álcool para eliminar o vírus, lave tudo e borrife álcool em todo, tá? Num ambiente aberto. Coloca do lado de fora, num quintal, e depois de tudo lavado, borrife álcool em tudo, porque se tiver pó da pena ali, vírus, você consegue eliminar. Esterilize o criatório inteiro, limpe tudo. Deixe os periquitos descansando numa voadeira, viveiro, 3 meses. Se alimentando bem, com farinhada, em descanso. Isso vai levantar a imunidade dos periquitos. Quando o criador volta à procriação, os efeitos da muda francesa caem bastante. Mas tem que dar esse descanso. Tem que fazer essa limpeza do criatório. Tá? Porque é um vírus. E isso passa pelo pó da pena e pelas fezes. Ah, e como que eu faço um exame para saber se o meu plantel está com isso? Laboratório, tá? Para quem não sabe que laboratório que é responsável por isso, procure um veterinário, ele vai orientar qual laboratório que faz. Pode enviar as fezes e também eles vão orientar se tem como fazer por meio de sangue ou pela pena dos periquitos. Mas pelas fezes consegue já detectar o poliomavírus, se está no plantel, se está cometido ou não. Eu nunca fiz o exame, tá? E já consegui minimizar bastante, porque eu já tive o problema da muda francesa. Todo criatório tem. Todo criatório que eu já fui tinha problema de muda francesa. Todo criatório do Brasil e do mundo tem problema de muda francesa. Tanto para quem cria periquito de cor, quanto quem cria periquito padrão show. Todos têm. O cara falar para você que não tem esse problema, ele pode não estar vendo e não estar sendo acometido naquele momento com o problema da muda francesa, tá? E porque todos têm, tá? E às vezes a imunidade daquele criador tá alta, tá boa, não vai aparecer, mas na hora que der um desequilíbrio, vai aparecer os problemas da muda francesa, uma hora ou outra. Eu nunca vi falar que criador não tem esse tipo de problema. Bom,
Então, o que o criador precisa ter em mente? O criador precisa aumentar a imunidade dos periquitos e saber se é estresse, se é genético, e o momento que isso está ocorrendo. E geralmente ocorre em filhotes, tá? Que está aproximando de 1 mês de idade. Já aconteceu, às vezes, de eu enviar periquito para um criador e quando chega lá na casa do cara, o periquito chega perfeito. Passa alguns dias, ele arranca as penas do peito tudo. Isso é estresse. Já aconteceu de eu separar a ave para ceder, tira da voadeira, coloca numa gaiola já separado, filmo e deixo ela ali, porque vai para outro criatório, começa a arrancar as penas das asas. Eu filmo, mostro para o criador e falo, não, substitui, eu vou substituir. Por quê? Estresse. A ave estressada, cada pássaro estressado, cada animal, vamos falar assim, porque eu também crio peixe, pode ser cachorro, gato, não interessa. Quando está estressado, ele se manifesta diferente. E o estresse, a ave pode perder pena e ele pode arrancar as penas. Nós humanos, por exemplo, quando a gente estressa, seu cabelo pode cair. Você pode dar problema até na pele, você pode dar vários outros, até aparecer doença em você por causa de estado nervoso. E com as aves não são diferentes. Então o criador ele tem que entender se é estresse, né, ou se é muda francesa, principalmente nos filhotes. Tem filhote que às vezes perde pena procurando comida porque ele está estressado querendo comer e o pai não está tratando. E ele já tem imunidade mais baixa, vai perder as penas, mas não é muda francesa. A muda francesa geralmente ela acomete já no ninho, antes do filhote sair. Perde tudo, tá? Já perde as penas longas das asas, que são as remos, perde as retrizes e cai bastante pena. Isso é muda francesa. E na fase aguda, se ela for bem forte, pode ficar até pelado, peladinho, sem nenhuma pena. E o que fazer? Isolar e tratar com uma alimentação saudável. Não tem remédio, tá? Não adianta querer ficar batendo o mundo e o fundo, ministrando 1001 remédios, porque não vai minimizar, tá? É um vírus e se quiser minimizar isso é aumentar a imunidade das aves e evitar a procriação com aves que geram filhotes com esse tipo de problema. Evite isso, trate primeiro. E pode acontecer também de você tratar e às vezes 6, 7 meses depois, quando voltar a criar com o casal, não tem problema nenhum, porque conseguiu controlar isso aí, tá? Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui, fiz essas analogias aqui para mostrar essas formas de contágio e para encerrar o vídeo e não ficar muito longo, né? Depois dessa analogia que eu fiz com o Covid e expliquei, como que eu vou concluir aqui? Primeiro, muda francesa é um vírus, é um poliomavírus. Ele acomete principalmente nos filhotes. E os filhotes, quando eles estão próximos a sair do ninho, depois de 3 semanas, você olha no ninho, cai as penas tudo. A pena fica mole, solta, quebradiça. Pode acontecer de 3 formas: aguda, crônica e assintomático. Aguda, perde as penas tudo, tá? Pode levar até a morte. Pode ficar sem as penas do peito, das asas, da cauda, tudo. Crônica, perde as penas das asas, remos e a da cauda retriz. Fica asinha, chamado de periquitos corredores, e acompanha ele o resto da vida, tá? E assintomática, todos têm o vírus e não se manifesta. O periquito está perfeito, ok? Adquiriu o periquito em algum lugar, chegou na sua casa, faça quarentena. E a quarentena não são 40 dias, pode ser muito mais do que isso, pode ser 2, 3 meses. Deixe separado, faça exames, colete as fezes, mande para o laboratório, veja se tem algum patógeno ali, antes de você colocar dentro do seu plantel, porque todo criatório tem patógenos, seja ele qual for, não só poliomavírus, que é o vírus da muda francesa, pode ter outros tipos de problema também, mas aqui eu estou falando de muda francesa. Procure também identificar: meu periquito está perdendo pena porque é genético, é estresse ou é muda francesa? Se tem pena longa da asa de um lado, tem cauda, mas a outra asa não cresce, isso não é muda francesa. Isso é um problema genético ou um problema que ele tem. Pode ser um cisto de pena. Cisto de pena já é o outro problema, tá? Que também é genético e passa
para os descendentes. Cisto de pena. Aí, se ele tem um cisto na pena ali, aquela pena já não cresce. Aí o cara pode achar que eu tenho um problema de muda francesa. Não, ele tem cisto. E o cisto ele pode apresentar de outras formas. Ele pode crescer demais, ele pode ficar pequenininho e pode dar em qualquer parte do corpo da ave. Pode dar na cabeça, pode dar na asa, pode dar na cauda, pode dar no urupijo, não interessa. Aí já é cisto. Pode ser genético. Não cresce cauda ou não cresce asa. E isso também passa. Um ou outro filhote vai nascer sem cauda, sem asa. Estresse. Perde as penas por estresse. Mas aí não é muda francesa. Muda francesa acomete, na maioria das vezes, na grande maioria, nos filhotes. E as penas ficam quebradiças e soltas. E a ave não volta a cobrir o corpo normalmente. E são conhecidos como periquitos corredores. Um periquito com 2, 3 anos pode ser acometido com muda francesa? Lógico, porque ele pode carregar o vírus e com a imunidade alta, o vírus não se manifesta nele. E ele tem o vírus. Só que, se ele ficar estressado em determinado momento ou adoecer, ele pode apresentar a muda francesa, fica debilitado e começa a perder as penas. Eu já tive esse problema. Então, gente, em suma, o tratamento é só levantar a imunidade, o laboratório consegue fazer exame nas fezes para detectar e esterilize o plantel inteiro quando você tiver esse tipo de problema e dê descanso para as aves com uma alta alimentação rica e balanceada durante uns 3 meses para depois voltar à procriação e evitar criar com ave que já gerou esse problema. Ok, eu espero que esse vídeo aqui colabore um pouco mais com os criadores, que a analogia que eu fiz, as explicações que eu coloquei aqui também, sirva para clarear mais e ter uma noção melhor de como que tudo funciona. O importante para o criador é ter conhecimento, tá? Conhecimento daquilo que o cerca, porque informações tem das mais variadas possíveis na internet, seja vídeo, seja artigos em outra língua, basta buscar. Tá? E ter o conhecimento, porque aí fica fácil do criador mexer, manusear o plantel e buscar um melhoramento no manejo ou um melhoramento genético. Beleza? Coloquei esse vídeo aqui porque diante da quantidade de dúvidas e eu ainda não tinha feito um vídeo sobre muda francesa no canal, vou deixar aqui porque para quem acompanha às vezes seja útil em um determinado momento, mas espero que jamais precise assistir esse vídeo para correr atrás de um problema da muda francesa, porque é muito chato, mas faz parte da criação e quem cria periquito, esse padrão show ou periquito de cor, uma hora ou outra o problema da muda francesa aparece. E a gente tem que saber lidar com isso porque uma hora ou outra aparece. E para quem tem psitacídeo pode aparecer que o problema é o mesmo, mas aí já é o problema do bico e das penas, já é outro tipo de problema. Ok? Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil e como hoje é feriado e está bem cedo, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para ajudar. Ok? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.